Boa tarde a todos do terceiro ano. Estamos iniciando a nossa aula de História, aula número 1, desse terceiro bimestre, um cenário de autoritarismo no Brasil. Vamos aí tomar nota sobre os pontos necessários para esta aula. Conteúdo: o autoritarismo no Brasil, a crise das oligarquias e a Revolução de 1930. Objetivo: identificar e compreender as estruturas do autoritarismo presentes nas crises das oligarquias e a Revolução de 1930. É o que nós vamos ver nesta aula. E vamos para este momento do vire e converse. Após observar tanto a imagem quanto a charge, responda: o que está sendo questionado na fotografia e na charge de Renfield? Elas abordam as mesmas questões? Qual seria a ligação entre elas? Nós temos a imagem de 1968, abaixo a ditadura, e depois as diretas já do colégio eleitoral. Então vamos fazer análise dessa charge e vamos responder aí em nossos cadernos.
E agora vamos ver o cenário político da Primeira República no Brasil. A Primeira República, 1889 a 1930, foi marcado pelo domínio econômico das oligarquias dos estados de Minas Gerais e São Paulo, que se sucediam no poder, o que ficou conhecido como política do café com leite. A estrutura social rural do Brasil naquele momento contribuiu para que o poder político e econômico se concentrasse nas mãos dos grandes proprietários rurais, que utilizavam do poder que tinham nas localidades para fazer direcionamento dos votos dos eleitores. Para isso, utilizavam muitas vezes de práticas de violência e coerção para orientar a escolha pelo candidato indicado pelo coronel. Aqui nós temos a ilustração do voto de Cabresto. A fórmula democrática, os detentores. O coronel era, assim, parte fundamental do sistema oligárquico. Ele hipotecava seu apoio ao governo estadual na forma de votos, e em troca o governo garantia o poder do coronel sobre seus dependentes e rivais, especialmente através da cessão dos cargos públicos, que iam do delegado de polícia à professora primária, e desse modo se estabilizava a República Brasileira no início do século XX, na base de muita troca, empréstimo, favoritivos, negociações e repressão. Visto desse ângulo, e como diziam os jornais satíricos de uma época, o país não passava de uma grande fazenda.
Agora nós vamos falar do movimento tenentista. A década de 20 foi um período de profundas transformações na sociedade brasileira, na medida que se apresentou uma demanda por maior participação dos setores urbanos na vida política e uma insatisfação dos segmentos militares, principalmente daqueles de baixa patente, chamados genericamente de tenentes. Os jovens oficiais pregavam mudanças à estrutura política brasileira. O movimento tenentista foi responsável por fortes abalos na República dos Coronéis, na ocasião da revolta da Praia do Forte, em Copacabana, em 1922. Aqui nós temos a imagem dos tenentes Eduardo Gomes, Siqueira Campos, Newton Prado e Otávio Correia. Pulou uma a mais. Revolta Paulista de 1924, revoltosos na Rua da Liberdade. Ao longo da década de 1920, os tenentistas realizaram uma série de revoltas por todo o país, como a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, a Revolta Paulista de 1924 e a Coluna Prestes. Vamos ver se vai abrir aqui o vídeo para vermos o que foi o tenentismo. Vamos ver. Captura de janela. Tenentismo. Abrir o áudio. Sejam bem-vindos à Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Entenda mais sobre a história brasileira recente nesse Nerdologia sobre o tenentismo. A história do Brasil é marcada por diversos momentos de grande presença e envolvimento dos militares com a política, incluindo golpes de Estado ou tentativas de. Um desses golpes foi o de 1889, que proclamou a República, e já vimos aqui no Nerdologia. Os primeiros 5 anos de República no Brasil foram uma ditadura militar, chamada de República da Espada. Esse período foi sucedido pela chamada República Oligárquica, que durou até 1930. Ela foi caracterizada por um federalismo bastante difuso, com grandes poderes para as elites regionais de cada estado. As mais influentes eram as de São Paulo e de Minas Gerais, ligadas à pecuária e ao café, o principal produto da economia brasileira no período. Dos 11 presidentes que governaram o Brasil no período, apenas 2 não eram de um desses 2 estados, no que é por vezes chamado de política do café com leite, um termo que vamos discutir futuramente em uma nerdologia sobre esse período, chamado de Primeira República ou também de República Velha. Política oligárquica era marcada pela continuidade de diversas realidades do Brasil do século XIX, um país rural, com baixos índices de alfabetização e de educação pública, com um cenário político marcado pelo clientelismo e pelo chamado voto de cabresto, facilitado também pelo voto não ser secreto, ao contrário de como é hoje. Um dos termos mais conhecidos dessa política é coronelismo, fenômeno que envolvia também o uso do poder público para fins privados, cujo nome tinha origem na patente, muitas vezes comprada, de coronel da Guarda Nacional, criada em 1831. Ao mesmo tempo, no início do século XX, o exército brasileiro passou por um processo de profissionalização e ampliação de sua representação política, após a experiência de um governo militar. Sob influência de ideias positivistas, o ensino militar foi reformado, foi estabelecido o serviço militar obrigatório e oficiais do exército foram enviados para o exterior para receberem uma formação militar moderna que seria repassada aos novos oficiais brasileiros. Entre 1906 e 1912, diversos oficiais militares foram enviados para o Império Alemão, uma das principais potências industriais e militares da época. Esses oficiais brasileiros foram apelidados de jovens turcos, referência aos oficiais do exército do Império Otomano, que também foram formados na Alemanha e, em 1908, protagonizaram uma revolução em seu país. Além da modernização da doutrina militar, os jovens turcos, em linhas gerais, defenderam e difundiram ideias de reforma do Brasil como um todo, tendo o aparato de Estado como protagonista, com industrialização, especialmente bélica, e diminuição da influência das oligarquias regionais, vistas como corruptas. Por esse pensamento, influente até hoje, os interesses do país e os das Forças Armadas seriam indissociáveis, justificando até mesmo a intervenção armada no governo civil.
Os oficiais formados na Alemanha, nas décadas seguintes, foram alguns dos responsáveis pela formação das novas gerações de oficiais do Exército Brasileiro, na época na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, então capital nacional. Foi com o impacto causado pela Primeira Guerra Mundial que essas ideias começaram a ganhar força, com novas turmas de jovens oficiais. Em 1922, por exemplo, depois de décadas de críticas do Exército, a Guarda Nacional foi extinta. Esses novos oficiais, influenciados pelas ideias dos jovens turcos, além de desejar a modernização econômica do país, também buscavam maior protagonismo e orçamento para as Forças Armadas. Eles ressentiam a demora em promoções e avanços na carreira, podendo ficar anos nas patentes de tenentes, daí o nome do movimento. Muitos desses jovens oficiais eram oriundos das nascentes classes médias urbanas brasileiras, representando os anseios dessa parcela da população que pouco se via representada na estrutura oligárquica e rural do Brasil do período. Por isso, o tenentismo também trazia ideias liberais em suas pautas salvacionistas, como maior liberdade de imprensa, a reforma e ampliação do ensino público, maior autonomia às autoridades judiciais, que também tinha grande presença de pessoas desse mesmo grupo social. Ou seja, é muito complicado classificar o tenentismo como um movimento político homogêneo, já que ele incluía pautas de diversas correntes políticas com influências liberais em temas sociais e bandeiras autoritárias na política, e essa variedade será vista no futuro de alguns dos mais conhecidos tenentes. O estopim das manifestações dos militares foi a campanha eleitoral das eleições presidenciais de 1922. De um lado, apoiado por São Paulo e por Minas Gerais, estava o candidato Arthur Bernardes. Do outro, Nilo Peçanha, apoiado por Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, em uma candidatura chamada de Reação Republicana. Durante a campanha, foi popularizada a imagem de Arthur Bernardes como um candidato anti-classe média e anti-militar, por causa de cartas falsas publicadas na imprensa com supostas críticas dele. Depois de eleito, Arthur Bernardes ordenou o fechamento do clube militar e a demissão do Marechal Hermes da Fonseca, ex-presidente da República, o que causou insatisfação entre os jovens oficiais, com muitas rebeliões contra o governo. Entre 1922 e 1927, ocorreram 4 principais episódios de rebeliões e levantes armados ligados ao tenentismo. A primeira delas, a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, ocorreu em 5 de julho de 1922, na capital Rio de Janeiro. Os 17 tenentes rebelados no forte alegavam querer salvar a honra militar e, após ficarem cercados, marcharam rumo às tropas do governo com apoio de um civil, e apenas 2 tenentes sobreviveram. No ano de 1924, em julho, ocorreu a Revolta Paulista, o maior conflito urbano da história do Brasil, com o intuito de depor o presidente Arthur Bernardes. A cidade de São Paulo foi bombardeada por aviões e artilharia do governo federal, especialmente bairros operários. Cerca de 500 pessoas morreram, 5.000 ficaram feridas e 250.000 fugiram da capital do estado. A Revolta Paulista inspirou a Comuna de Manaus no mês seguinte. A capital do Amazonas era o principal polo da indústria da borracha, e a queda no preço do produto após a Primeira Guerra Mundial causou uma crise local, agravada pela postura do governador, o que se somou às pautas tenentistas. Finalmente, a Coluna Prestes, originada no Rio Grande do Sul em 1924, liderada por Luiz Carlos Prestes. Após serem derrotados, os tenentes paulistas fugiram para o Paraná, recebendo apoio de rebeldes gaúchos, unindo as duas colunas em uma só. Composta por cerca de 1.500 integrantes, a coluna percorreu o Brasil entre 1925 e 1927, em um trajeto de mais de 25.000 quilômetros, combatendo as tropas dos governos de Arthur Bernardes e Washington Luiz. A coluna foi desmobilizada em 1927 e contribuiu para o enfraquecimento da Primeira República, que cairia em 1930 com a Revolução daquele ano, com diversos tenentes como protagonistas, em algo que precisaremos ver em outro Nerdologia. Entender o tenentismo é entender um dos fenômenos mais influentes da história brasileira no século XX, e como mencionamos, as pautas difusas de seus integrantes fizeram com que esses tenentes tenham um papel em diferentes movimentos políticos brasileiros. Luiz Carlos Prestes, por exemplo, foi uma das principais lideranças comunistas do Brasil, enquanto Juarez Távora tornou-se uma liderança conservadora. Principalmente, o tenentismo e seu caráter romântico de um suposto salvacionismo foram muito influentes dentro das Forças Armadas brasileiras, sendo parte de diversos momentos de crise e intervenção militar, como em 1954 e em 1961. As principais lideranças do golpe militar de 1964 eram tenentes da década de 1920, formados durante as rebeliões armadas e influenciados pelos jovens turcos. Mesmo o presidente da abertura pós-AI-5, João Batista Figueiredo, era filho de um general da geração dos jovens turcos. Alguns desses assuntos já vimos aqui no Nerdologia, e vocês podem conferir outros vídeos. E como sempre, lembro que esse vídeo é um recorte. Claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição.
Nos comentários do Nerdologia Criminosa sobre o Poderoso Chefão e o Banco do Vaticano, perguntaram como Silvio Berlusconi. Então aqui voltando depois dessa apresentação desse vídeo para o nosso próximo slide. A crise da Primeira República. A crise mundial do capitalismo em 1929, gerada pela superprodução industrial estadunidense, teve um efeito muito forte no Brasil. O preço do café caiu bruscamente. Os comerciantes dos Estados Unidos, sem encontrar compradores para seus produtos, também deixaram de comprar os produtos do exterior, o que afetou as exportações do café brasileiro. A queda acentuada no preço da saca de café levou muitos cafeicultores brasileiros à falência. Aproveitando-se do enfraquecimento dos cafeicultores e do desacordo entre as elites políticas de Minas Gerais e de São Paulo, na indicação do candidato à sucessão do presidente Washington Luiz, os políticos da oposição formaram alianças, com a Aliança Liberal, que lançou o nome de Getúlio Vargas, para disputar a sucessão presidencial, cujo programa apresentava reformas que tiveram grande aceitação junto às classes médias urbanas. A Aliança Liberal recebeu o apoio das classes médias urbanas e o Partido Democrático de São Paulo, criado em 1926, que reunia indústrias e profissionais liberais. As eleições foram realizadas em 1º de março de 1930. Apuradas as urnas, venceu o candidato do governo, Júlio Prestes. Contudo, o curso da história foi totalmente alterado pelo assassinato de João Pessoa em 26 de julho de 1930. O crime deu-se por motivos familiares, mas naquele momento serviu para aglutinar oposição. Manifestação popular em campanha da Aliança Liberal em frente ao Teatro Municipal da Cinelândia, em setembro de 29. Em 19 de março de 1930, o gaúcho Borges de Medeiros, mentor político de Getúlio Vargas, em entrevista publicada no jornal A Noite, reconheceu enfaticamente a vitória de Júlio Prestes. A entrevista provocou forte reação e as articulações para o movimento revolucionário foram retomadas. Agora em dupla, a partir da charge do texto no slide a seguir, analise o que houve de diferente na campanha presidencial de 1929 e 1930. Registre suas hipóteses. Então vamos aí nos apropriar desse slide. 2 minutos aí para a análise.
E agora vamos fazer a leitura desse texto. O fim da República que não era velha. Então aí nós temos uma correção. E vamos para a Revolução de 30, com o presidente Washington Luiz deposto, acompanhado pelo cardeal Dom Sebastião Leme, deixa o Palácio do Catete em direção ao Forte Copacabana, onde permaneceu detido e seguiu viajar para os Estados Unidos. Em 3 de outubro teve início a Revolta Civil e Militar de 1930. Vários quartéis foram dominados pelos insurgentes que contestavam os resultados do pleito eleitoral. Rio Grande do Sul, no dia 5 de outubro, partiu em ofensiva em direção a Santa Catarina e Paraná, cujos governos foram depostos. Getúlio Vargas assumiu o controle da Revolução e no dia 9 de outubro embarcou em um trem rumo ao Rio de Janeiro. Na manhã do dia 24 de outubro, as tropas rebeldes tomaram o Palácio da Guanabara, sede da Presidência da República, e depuseram o presidente Washington Luiz, que se recusou a renunciar a menos de 30 dias do fim do seu mandato. Getúlio Vargas, chegando em Ponta Grossa em 1930, no dia 29 de outubro, em
São Paulo, Getúlio Vargas foi recebido com aclamação pela população, esperançosas com as transformações prometidas pelo líder aliancista. No dia 3 de novembro, um mês depois da iniciativa, a insurreição. Getúlio Vargas tomava posse provisoriamente do governo federal. A Revolução de 30 foi um movimento político-militar que encerrou a Primeira República, de 1889 a 1930, e levou Getúlio Vargas ao poder. Esse evento histórico recebeu o apoio de grupos heterogêneos, como militares, liberais democráticos, líderes de esquerda e de direita. E agora vamos fazer a leitura desses 3 slides a seguir. Então, a leitura desse excerto, vocês printam aí, a correção. Também vamos printando que estamos terminando a nossa aula. Vamos para o próximo, que é mais uma leitura com a técnica Todo Mundo Escreve.
Vamos para o próximo. E o que nós aprendemos hoje para finalizarmos a nossa aula? Identificamos e compreendemos as estruturas do autoritarismo presentes na crise das oligarquias e a Revolução de 1930. Oswaldo Aranha e Getúlio Vargas na sacada do Palácio do Catete, Rio de Janeiro. As referências bibliográficas, material digital, e esta foi a nossa aula de hoje. Não se esqueçam de fazer as tarefas SP. Abraço a todos.